2 de novembro é o dia da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos. Disputam o maior cargo da maior potência mundial, o republicano Donald Trump, que tenta a reeleição, e o democrata Joe Biden, que já foi vice de Barack Obama. Por muitas razões, o mundo está de olho nesta eleição. E nós também. Nós conversamos hoje com o cientista político Renan Montenegro. Renan, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, tá? Eu queria começar essa nossa conversa vendo um pouco com você a conjuntura interna lá das eleições. Tem uma pesquisa recente da CNN que aponta 16 pontos de vantagem para Joe Biden. E a minha primeira pergunta para você é o que mais tem desestabilizado a campanha de Donald Trump ao ponto dele ficar 16 pontos atrás de Joe Biden? Ok, Estela, antes de tudo, é um prazer sempre participar do Opinião Pernambuco. Para a gente entender o que está ocorrendo agora e por que essa distância é considerável, não se via essa distância de 2 pontos, quase chegando em 20 pontos, há muito tempo nos Estados Unidos. Eu acho que é interessante a gente voltar para o contexto inicial de 2016, quando Trump venceu, né, que era um contexto que não era unicamente restrito aos Estados Unidos, que era aquela descrença com os políticos tradicionais, né, e o Trump se insere naquele contexto eleitoral como uma pessoa de fora do establishment, alguém que nunca tinha exercido um cargo público eletivo. E com a eleição dele, ele assumindo, né, o cargo, ele começa a pôr em prática diversas políticas que revertem o curso de ação tradicional dos Estados Unidos em termos, sobretudo, de relações internacionais. Então, ele se distancia dos organismos multilaterais, começa a adotar uma retórica muito agressiva contra estados que ele julga serem inimigos, como é o caso da China. E aí, quando começa a pandemia, né, nos Estados Unidos ela chega já depois de que o continente asiático tinha sido afetado inicialmente. Isso foi fundamental, né, para a queda das intenções de voto no Trump, por motivos dos mais diversos. A gente pode mencionar aqui já de cara, e os mais óbvios, é que a trajetória de recuperação da economia sofre um revés decisivo, né, com um aumento do desemprego e um recuo do PIB norte-americano no segundo trimestre, que chegou na casa dos 30%. Isso é o pior resultado econômico de todo o mundo, basicamente. E, além disso, o Trump seguiu um curso de ação de, enfim, informações falsas e de descrédito na comunidade científica. Vocês devem lembrar, ele chegou a recomendar o uso de desinfetante, né, como medida de combate, né? E isso está sendo, o preço está chegando agora, né? Sempre, sobretudo junto ao eleitorado mais velho, né, o pessoal mais idoso, que é muito afetado em uma proporção muito maior pela pandemia. E acho que esses acontecimentos, né, que a pandemia acaba trazendo à tona são fundamentais para entender a posição, enfim, complicada do Trump no atual cenário. Você acha que ele continua adotando, em relação à pandemia, ele continua adotando uma tática equivocada, porque ele negou o quanto pôde, ele chegou a mentir sobre a gravidade da pandemia e agora, tão logo saiu do hospital, infectado pelo coronavírus, ele já tira a máscara, ele faz um pronunciamento ali na Casa Branca já sem máscara. Ele está insistindo numa tática equivocada? A meu ver, sim, mas faz todo sentido ele insistir nisso, porque, vamos dizer assim, voltar atrás no seu discurso seria dar muito pano para críticas da oposição. Se ele chegou até aqui agora insistindo nisso, inclusive, enfim, batendo de frente com membros do seu próprio governo, do seu próprio partido, não é de se esperar que agora, né, faltando 2, 3 semanas para as eleições, ele vá reverter. Então, assim, do ponto de vista
de estratégia política, a meu ver, é equivocado, mas do ponto de vista do curso de ação que ele resolveu seguir desde o início, faz todo sentido que ele mantenha-se dessa forma. Eu lembro bem que o anúncio, né, do que ele estava infectado foi no primeiro dia de outubro, né, possivelmente ele já estava desde antes, mas assim que ele saiu do hospital, uma das primeiras declarações dele, que você acabou de mencionar, ele disse que estava se sentindo muito bem, que se sentia genial, né, que se sentia muito melhor do que antes. Não à toa, as pesquisas que saíram depois, você acabou de mencionar a da CNN, Estela, mostram uma perda considerável da fatia do eleitorado mais idoso, que foi fundamental para a vitória dele em 2016. Né? Não à toa, nos eventos dessa semana, né, que são naqueles swing states, né, nos estados pêndulo, o Trump está tentando focar muito nesse eleitorado idoso e também nos moradores dos subúrbios, em particular as mulheres, que, no caso desse corte de renda, né, dos moradores de classe mais baixa, de regiões suburbanas, também são particularmente atingidos, né, pela pandemia. A gente sabe que esse corte socioeconômico ele é um dos traços mais tristes, né, dessa pandemia, que acomete muito mais as pessoas que não têm esse colchão social à disposição. Então, eu acho que é equivocado, mas faz todo sentido, pelo menos em termos de retórica, que ele continue seguindo nesse curso de ação. Ô, Renan, quero trazer um outro elemento para você, que são esses protestos, essas manifestações anti-racismo, né? E eu acho que não é segredo mais para ninguém, está claríssimo para todo mundo que Donald Trump defende, é adepto de uma supremacia branca nos Estados Unidos. Isso também é um ponto nervoso do desgaste que ele está sofrendo no eleitorado? Sim. Aí chega também um outro ponto sensível, né? Que o Trump simplesmente não pode, nessa altura do campeonato, precisando conquistar votos, ele não pode simplesmente abrir mão do seu eleitorado tradicional. E não é novidade para ninguém, isso pode até ofender alguns grupos, mas não é novidade para ninguém que o Trump ele se identifica de forma muito estreita, né, com grupos, para dizer o mínimo, de corte neofascista ou neonazista. Não à toa, naquele debate, o único até agora entre os candidatos à presidência, lamentável debate, diga-se de passagem, ele se esquivou, ou no mínimo se recusou, né, a condenar esses grupos supremacistas. Né? E não só, né, sempre tem também batido na tecla de que aqueles protestos das vidas negras importam, etc. Tem uma participação de baderneiros ali no meio, etc. Enfim, ele acaba jogando para o seu eleitorado tradicional, porque ele está numa espécie de encruzilhada, Estela, em que ele precisa abraçar, ou, digamos assim, alcançar eleitores que votaram nele em 2016 e agora estão, de forma maciça, transferindo esse voto para o candidato democrata, ao mesmo tempo em que não pode abrir mão da sua base tradicional, que, regra geral, são eleitores brancos, né, de idade avançada, né, acima dos 45 anos, e de posicionamentos políticos extremados. Isso funciona bem para aqueles estados que são tradicionalmente republicanos, né? Mas para os outros estados que são mais problemáticos, né, em termos de votar numa eleição para um lado e outra para o outro, e ele fica numa situação muito delicada, né, e não à toa ele está focando o fogo nessa reta final de campanha nesses estados, né, Pensilvânia, Flórida, Ohio, enfim. Ô Renan, por que uma democracia multirracial assusta tanto o eleitor estadunidense, principalmente o eleitor republicano? A meu ver, Estela, esse é um fenômeno que também não é contingente aos Estados Unidos. Claro, tem aspectos das eleições norte-americanas que são muito específicos, mas essa, vamos dizer, xenofobia ou esse medo do diferente, esse medo do estrangeiro, que seja, é algo que a gente também tem observado em outras frentes, inclusive em democracias tradicionais, como é o caso do Reino Unido. A gente não pode esquecer que a maior parte da população do Reino Unido votou para sair da União Europeia com base, em grande medida, nesses argumentos de que estão tomando os nossos empregos, estão trazendo violência. Isso é verdade também na Itália, né? Isso tem sido verdade também em outros países do leste da Europa.
Então, acredito que isso tem muita relação não só com questões de corte estrutural, que é sistêmico, não se observa só nos Estados Unidos, mas também, no caso norte-americano especificamente, com o uso, na falta de um adjetivo melhor, mas no uso criminoso, né, de redes de desinformação, né, que atribuem a certos grupos sociais todas as mazelas do país. O que a gente sabe que não é verdade, porque as evidências empíricas apontam ao contrário. O Trump se elegeu dizendo que ia trazer os empregos de volta, que ia expulsar as fábricas chinesas dos Estados Unidos. Isso aconteceu? Não aconteceu, né? Então, possivelmente a derrota do Trump também significa um revés importante nesse tipo de discurso que chancelou a ascensão da extrema-direita mundo afora, né? Porque se esse discurso perde nos Estados Unidos, que é uma democracia exemplar, vamos dizer assim, uma das mais antigas, se não a mais antiga do mundo, certamente isso reflete em outros espaços, né? E a gente já está vendo isso acontecer também em alguns desses países que eu já mencionei. Na Itália, por exemplo, a extrema-direita foi excluída da coalizão governista. Na Grécia, os partidos neonazistas estão sendo condenados, né? Então, enfim, tem questões domésticas, mas tem também esse corte internacional que a gente não pode perder de vista. Agora, puxando aí o candidato democrata Joe Biden, que foi vice de Barack Obama, ele está à esquerda ou à direita de Obama? Eu diria que ele está à direita, mas isso também não é algo tão simples de dizer sem ter uma métrica que nos permita tirar uma conclusão mais robusta. Mas a bem da verdade é que o Biden e mesmo a Kamala Harris, né, fazem parte de um extrato do Partido Democrata que nem de longe corresponde às expectativas daquele eleitor, sobretudo mais jovem, né, que vê, por exemplo, no Bernie Sanders, na Ocasio-Cortez, alguns desses principais representantes. Isso já tem acontecido desde a eleição anterior, né? Muito se reclamava que a Hillary Clinton era uma candidata que, mais uma vez, representava o establishment, etc. Se repete isso mais uma vez nessa eleição, que mostra que o corporativismo, né, de ambos os partidos, mas no caso aí do Partido Democrata, ainda joga as cartas de maneira decisiva, né, no diálogo entre partidos e a sociedade nos Estados Unidos. Vou deixar uma pergunta no ar que você vai responder depois do intervalo no próximo bloco, tá bom? A pergunta é: qual o papel estratégico dos candidatos a vice em cada uma das chapas nesta eleição? Você que está em casa, não saia daí, o nosso intervalo é curto. Opinião Pernambuco volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a eleição presidencial dos Estados Unidos, que acontece no próximo dia 3. Nosso entrevistado é o cientista político Renan Montenegro. Renan, deixei uma pergunta no ar para você responder aqui, deixei no ar no bloco anterior para você responder agora. Qual a importância estratégica dos candidatos a vice em cada uma das chapas nesta eleição? Bom, acho que a importância que é fundamental e que tem se tornado saliente, em especial nessa eleição, se dá pelo fato de que temos os dois candidatos à presidência mais idosos, né, da história recente dos Estados Unidos, né? Mas que o Trump queira passar aquela imagem de um sujeito viril, forte, bom, a gente está falando de alguém que tem mais de 70 anos, né? E no caso do Biden, ele já está chegando nos 78 anos, né? Se ele for eleito, ele vai assumir com 78 anos. Então, esse já é um fato que, por si só, já confere uma importância muito significativa ao papel dos vices, né? E é por isso que o último debate que aconteceu, que foi entre os vices, né, foi de grande audiência, né, na TV norte-americana, a despeito de ter sido um debate muito protocolar, né? Mas, além desse fato da idade, muito se tem pesquisado, mais do que anteriormente, sobre o perfil desses vices, né? Então, o Biden é um senador tradicional, né? E a Kamala Harris também, mas ela tem um amplo histórico como procuradora, né? Tanto de São Francisco como da Califórnia. Então, o histórico dela enquanto procuradora sempre vem à tona, né? Não à toa ela é enquadrada, como eu mencionei anteriormente,
como parte dessa ala mais conservadora do Partido Democrata. E o Mike Pence, ele é muito religioso, muito conservador. Tem uma semelhança com o Trump no sentido de que ele teve um programa de rádio, no caso do Trump era televisão, mas ele é um sujeito que tem grande capilaridade por ter feito parte da imprensa, né, do seu estado da Indiana durante muito tempo. Né? Então, foi deputado federal por 6 mandatos, foi governador da Indiana, do estado da Indiana, tem posições extremamente à direita, né, do espectro político. Então, de fato, o fato da idade dos candidatos, né, e o fato de que é muito possível, né, que os vices venham a ter um papel protagônico, né, não estou dizendo que eles vão assumir, mas que possivelmente vão ter um papel protagônico por razões das mais diversas, né, seja por viagem, seja por motivos de saúde, que possivelmente podem acometer, né, os candidatos à presidência, caso um deles vai ser eleito, né, então, o futuro presidente dos Estados Unidos. Bom, eu vou começar a trabalhar agora com a possibilidade de uma vitória do candidato democrata Joe Biden. Imaginando que ele ganha essa eleição, isso vai afetar diretamente essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos? Com certeza. O atual governo brasileiro, ou para não generalizar tanto, o atual presidente e parte importante dos seus aliados mais próximos seguiu um curso de ação que, por mais que atenda aos interesses da sua base eleitoral, mas que é extremamente arriscado quando estamos falando em termos de política externa, né? Nas relações internacionais e nos estudos de política externa, qualquer governo que transforma a política externa, que é uma política pública, uma política de Estado, transforma essa política externa sob bases ideológicas e não pragmáticas, né, está fadado a sofrer consequências devido à política doméstica de outros estados, né? Enquanto que o natural era que a política externa, o relacionamento bilateral do Brasil ou de qualquer outro país com outra parte, fosse estabelecido com base no interesse nacional e não no interesse da elite governante. Então, para além do alinhamento automático, eu diria até acrítico, que o governo Bolsonaro tem trazido, não com os Estados Unidos, é importante dizer, com o governo Trump. Não é um alinhamento com os Estados Unidos. Alinhamento com os Estados Unidos nós tínhamos no século passado, na época do Dutra, na época do Kubitschek, enfim. Isso que a gente está vendo agora é um alinhamento com o Donald Trump, não é nem com o Partido Republicano. Isso é uma jogada, né, vamos pensar assim, um tabuleiro, extremamente arriscada. E que, ao que tudo indica, você iniciou a pergunta já trabalhando com essa possibilidade da vitória do Biden, que de fato se apresenta como quase certa, né? A gente nunca teve uma diferença tão grande para ser retirada em tão pouco tempo. Os custos para o Brasil serão imensos, né? A não ser que haja, de fato, uma reorganização da nossa política externa, dos nossos marcos de pragmatismo e ideologia, o que acho muito difícil. Então, essa cartada arriscada do Bolsonaro, inclusive dando declarações públicas, algo que ele já fez, inclusive, na eleição no Uruguai, na Argentina, etc., além de encontro às boas práticas da diplomacia, né, é algo que pode ser, inclusive, problemático para o próprio Brasil, né, já visto que estamos falando do principal ator, né, continental e ainda o Estado hegemônico nas relações internacionais. Renan, em relação às pretensões políticas de Bolsonaro em 22, uma vitória de Biden também pode reverberar nessas pretensões políticas de Bolsonaro? Acredito que tudo vai depender do curso de ação que o próprio Biden vai escolher seguir. Vou dar 2 exemplos. Se tem uma coisa que une eleitores dos 2 espectros nos Estados Unidos, é o assunto Venezuela. Tá? Então, Venezuela é um assunto que tanto democratas quanto republicanos vão ser contrários ao Maduro, vão ser favoráveis ao Guaidó, e isso é um ponto de consenso com o Brasil e com alguns outros países que tiveram inflexões à direita aqui na região. Então, nesses assuntos, né, em que não há grande diferença entre o Biden e o Trump, não vejo por que haver problemas para o Bolsonaro em 2022. Agora, um elemento que é fundamental, que a gente precisa esperar para ver o que o Biden qual curso de ação ele vai seguir, é o fator China. Né? O fator China, a gente acha que é muito longe,
mas grande parte da elite econômica e política no Brasil tem relações estreitíssimas com a China, né? Não à toa, a gente tem que ver o tempo inteiro, por exemplo, a ministra da Agricultura precisar colocar panos quentes, né, dessas declarações sinofóbicas que, vez ou outra, surgem. Por quê? Porque o Brasil vende muita soja para a China, vende muito arroz para a China. A gente também tem visto alguns industriais, em especial dos setores extrativistas, minério de ferro e petróleo, sobretudo, que também compõem grande parte da nossa pauta exportadora para a China, também tentarem, no mínimo, arrefecer, né, os rompantes anti-China que o governo Bolsonaro dá vazão. Então, como a sua pergunta ela traz essa relação entre política externa, política internacional e política doméstica, eu acredito que esses dois elementos, claro, estou resumindo aqui, né, mas eu acredito que esses dois elementos vão ser fundamentais para a gente ver como que a adaptação, né, do novo governo democrata, que tudo se desenha que vai ser nos Estados Unidos, vai gerar na retórica do Biden, como isso vai refletir aqui no Brasil para 2022. Mas, claro, a gente também tem as nossas eleições municipais esse ano que vão ser fundamentais para a estratégia de 2022. Ainda considerando uma vitória de Biden, eu quero puxar aí as questões ambientais. Vamos imaginar que Biden, eleito, se aproxime dos governos da Europa, que têm pressionado o Brasil em relação às questões ambientais, queimada da Amazônia, sobretudo. A minha pergunta para você é se, nesse caso, havendo um alinhamento de Biden com a Europa nas questões ambientais, se o Brasil aguentaria o tranco. Porque tem aguentado até agora quando a pressão vem só da Europa, mas aí seria Europa mais a maior potência mundial. O Brasil segura o tranco se isso acontecer? Mais uma vez, vou tentar estabelecer uma resposta em dois eixos. O primeiro, rapidamente, você mencionou aí de forma muito correta, né? O Brasil está aguentando o tranco porque, por enquanto, é só a Europa, não é qualquer coisa, é verdade, são os grandes países europeus. Mas a China tem ficado do lado do Brasil nesse contexto. Por quê? Porque a China compra muita soja do Brasil e grande parte dessas queimadas aí estão na conta do agronegócio. A gente não pode esquecer disso, né? E se qualquer telespectadora fizer uma busca rápida de pronunciamentos públicos de diplomatas chineses, eles dizem que, né, o Brasil tem uma boa política ambiental, etc. Então, pelo menos nesse contexto, você vê como que política é uma coisa complexa. Nesse contexto, os chineses estão, de alguma forma, com um discurso alinhado conosco. Com relação a Estados Unidos e Europa, o Trump, né, foi uma escolha dele também, né, de se afastar, né, de várias iniciativas as quais os Estados Unidos foram um dos principais arquitetos, como é o caso da OTAN. Né? A Aliança Atlântica, os Estados Unidos também, por meio do Trump, né, se afastaram de forma quase que sem volta, né, em termos de oferecer segurança para o hemisfério ocidental ali no Atlântico Norte. A ver se o Biden vai conseguir, vai querer seguir esse curso de ação. Eu acredito que não. Acredito que o Biden vai voltar a ter essa aliança norte-atlântica, por assim dizer, mas não sei se isso vai acontecer na área ambiental, né, porque isso tem muita relação direta com os acordos, né, que o Brasil costurou, né, no âmbito de livre comércio com a União Europeia e com o Mercosul. Ou seja, esse é um tabuleiro que não envolve somente o Brasil, os Estados Unidos e a Europa. Envolve os parceiros aqui do nosso Cone Sul também, e envolve outros países com os quais o Brasil tem fortes relações comerciais, sobretudo com a China. Então, esse tabuleiro ele envolve, para além do Biden, outras questões, mas acredito que é preciso esperar um pouco mais para ver que curso de ação o Biden vai seguir nesse sentido. 30 segundos para você responder a última pergunta. Imaginando que Biden vai ganhar essas eleições, possa ganhar essas eleições, Trump teria rotas de fuga para tentar se manter no cargo, não aceitar a vitória de Joe Biden? Esses movimentos já estão acontecendo. A indicação da Amy Barrett agora e as várias indicações para cortes subnacionais nos Estados Unidos que ocorreram ao longo dos últimos anos já são movimentos nesse sentido. A gente está vendo um comparecimento recorde nos Estados Unidos, inclusive com voto antecipado, inclusive com voto via correios. Então, é muito, muito provável que o resultado das eleições não vai sair de imediato. E é muito provável que o resultado inicial, que seja das urnas, aponte uma vitória talvez do Trump e a pouco
né, o Biden vá o ultrapassar. Então, esse tipo de movimento já está acontecendo e, assim, não quero também antecipar nada, mas eu tenho pouquíssimas dúvidas de que o Trump não vai cair sem, para usar um termo, não vai cair sem atirar. Vai cair atirando, sim. Renan, muito obrigada. Essa era uma conversa para demorar muito mais, mas a gente não tem, né, esse tempo. Então, muito obrigada e até um próximo encontro. Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês.